Olá, meu nome é Juan Beran, falo o nome do IPEP, IPEPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos aqui novamente falando de psicanálise e o que anda em torno da psicanálise que afeta o pensamento psicanalítico ou o que a psicanálise afeta. Meu tema que eu trago aqui hoje recebe o título Culpa sem reparação, sintomas. E eu vou abordar pensadores como Freud, Melanie Klein, Michel Balint, W. Bion, uma coisa de Winnicott. Mais ou menos vou tentar amarrar construções que esses autores colocaram para passar para você que está me acompanhando uma ideia de uma interligação de todas essas construções teóricas que poderá dar um sentido único ao pensamento psicanalítico clássico. Então, começando com Freud, sempre devemos lembrar que ele postulou a existência de um narcisismo primário, ou seja, a base da estruturação do psiquismo seria narcísica, voltado totalmente para o si mesmo. Mas agora eu vou trazer Michel Balint, que postula que na verdade, não existiria um narcisismo primário. O narcisismo seria sempre secundário, decorrente do que acontece no encontro com o objeto primário. E Balint, então, propõe que a estruturação básica do psiquismo vem com o que ele denominou amor primário, que se estabelece na vida intrauterina, na medida em que, nesse tempo da vida, existe uma total harmonia entre o feto e o ambiente intrauterino. Então, não há um enfrentamento de qualquer aspereza ambiental. É tudo harmônico, o feto é suprido em todos os sentidos, todo o mundo das sensações são sensações de harmonia total. E isto só é rompido no parto. Mas numa mãe suficientemente boa, agora estou trazendo Winnicott, que postula essa mãe suficientemente boa, que consegue atender necessidades, mas consegue também apresentar a realidade, vamos dizer assim. Balint não fala disso, mas pode-se perceber. Então, esta mãe suficientemente boa, ela vai, num certo sentido do boa, né, dar continuidade às sensações típicas do amor primário da vida intrauterina. Nesse sentido, o amor primário continua prevalecendo, mas ele vai perdendo sua intensidade na medida em que vão entrando as frustrações. E na medida em que entram as frustrações, Balint identifica o que ele denominou falta básica. A falta básica está entrando ali, começa a faltar algo que existia na vida intrauterina. Você que está me acompanhando já percebe que aqui então temos uma outra forma de narcisismo, um narcisismo que vai entrando pela percepção de que existe um objeto que é necessário para ser suprido. É ali que está entrando para Balint alguma coisa narcísica. E Freud estaria dizendo aqui o narcisismo secundário. Ou seja, eu vou reconhecendo um objeto que, de algum modo, está fora de mim. Bem, é neste momento do desenvolvimento psicossexual que Klein aponta a existência do que ela denominou posição esquizoparanoide. O que é essa posição? O bebê percebe que este seio, Klein fala em seio, o atende e não atende. Quando atende, supre a necessidade, existe uma continuidade, em algum modo, de algo, falando agora balintiano, que é do amor primário. Mas quando este seio não atende, estamos com a falta básica. Klein, na posição esquizoparanoide, está nos dizendo que este bebê vai
atacar o seio, porque o seio não lhe atende, e com isso vai ter o medo de danificar o seio, aquelas coisas todas, né? Gradativamente vai se construir, vai ter essa sensação de ter atacado, ele vai ter tentado incorporar aquele seio, incorporar tudo que ele representa para atender-se. E agora, é preciso trazer Bion, que é um kleiniano, quando ele nos fala, nos textos dele, a partir das construções que ele fez sobre o grupo, experimentos com grupos, quando ele fala dos sistemas proto-mentais, quando ele nos fala dos pressupostos básicos, e ele diz que um pressuposto básico do psiquismo é o mecanismo de luta-fuga. Ora, luta-fuga representa, na verdade, o ataque do bebê ao seio. Então, é o luta, é o ataque, também foi chamado de ataque. E fuga seria o que Bion denomina como escapar da retaliação que aquele seio fará. E aí estabelece-se a posição paranoide, que fecha o conceito kleiniano da posição esquizoparanoide. Muito bem, mas isso tudo está em Barnett no tempo da falta básica. Veja como é complicado a gente juntar todos esses autores, mas há uma possibilidade sim. Então a falta básica está no tempo da posição esquizoparanoide, está no tempo do que Freud chama de narcisismo secundário, está no tempo do mecanismo de ataque ou luta-fuga de Bion. Só que esse tempo de falta básica, essa posição de falta básica e esquizoparanoide, ou de ataque e fuga, ele em determinado momento passa a ser substituído pela realidade que traz alguma coisa de percepção a esse bebê, e ele é partícipe de alguma coisa que representa um incômodo, vou usar assim, ou uma frustração para o objeto. E que, portanto, se ele se sente perseguido pelo objeto, também tem algo que é dele. Ele precisará, então, aplacar este objeto. Nisto de aplacar, ele pode, em lugar de fugir e em lugar de conseguir seus ataques, ele poderá querer reparar o mal causado ao objeto. Nessa reparação, vai colocar os traços já da construção edípica. Freud vai colocar já o estabelecimento dos processos da instrução neurótica, de encontro do objeto e das soluções neuróticas. E Klein vai desenvolver, aprofundar a questão da posição depressiva. O que é essa posição depressiva, então? O bebê reconhece sua culpa e procurará reparar o mal causado. Agora vem a questão que eu quero fechar aqui com essas colocações. E se não for permitido ao bebê reparar? É possível, então, irmos a Freud, quando ele fala em Introdução ao Narcisismo, das construções neuróticas. Poderiam pensar na posição, na neurose obsessiva, neurose de angústia, poderíamos pensar na própria histeria e na fobia, quando o eu persiste no investimento objetal ou desiste. Se ele desiste, ele vai para uma posição narcísica, secundária e patológica. Se ele persiste em exagero, ele vai para uma posição neurótica grave, por exemplo, um obsessivo crônico. O equilíbrio estaria em conseguir realizar um investimento no objeto que é atendido pelo objeto numa condição harmônica que permite então uma saída boa.
Isso nos é colocado por Freud. Muito bem. Que é que nós estamos vendo acontecer com os nossos pacientes? Nos tempos atuais, muitas vezes os pais não estão dando conta de atender a essas demandas que esses bebês trazem de busca de reparação. E o que acontece? Os pais continuam perseguindo, continuam atacando, continuam cobrando excessivamente. Deixam de ser pais suficientemente bons, como diria Winnicott. Deixam de trazer de volta, de algum modo, as sensações do amor primário, que está na nossa estruturação básica conforme Barrett. Deixam de dar espaço à reparação postulada por Melanie Klein. Deixam também, seguindo Bion, de dar espaço para as posições que escapam da luta-fuga em Bion e vão para os outros supostos básicos que o Bion chamou de pairing e de dependência, que de algum modo se aproxima do que nós estamos falando aqui agora. Então, o que nós temos atualmente? Os pais não estão conseguindo facilitar a reparação. E isto está trazendo patologias graves, porque o paciente vem à nossa clínica dizendo de construções obsessivas com muita culpa que ele não consegue resolver, e vamos ver que essa culpa se manteve porque ele se esforçou na infância a buscar um processo reparatório dos seus ataques e os pais não deram conta de sinalizar a ele que ele poderia seguir na reparação porque estaria sendo aceito o esforço dele para um convívio amoroso. Pelo contrário, a busca dele foi evitada. Ele foi negado em seu desejo de reparação. Então, ele não conseguiu produzir aproximação. Vamos chamar de aproximação suficientemente boa, olha só. Porque o objeto negou essa aproximação. É assim que eu consigo, de algum modo, aqui aproximar todos esses conceitos. E olha, faz sentido, viu? Então, era isso que eu tinha. Continue nos acompanhando. Nosso site é psicanálise-ipepp.com, certo? Somos uma instituição de formação de psicanalistas e também fazemos um atendimento clínico e damos supervisão, damos análise. Temos critérios para ingresso à nossa instituição, são critérios com alguma exigência, mas se você atende os critérios, será sempre bem-vindo. E ficamos aqui à disposição. Obrigado. Eu tenho reparado que eu recebo poucos likes. Eu fiquei pensando. Por quê? Aí eu reparei que eu nunca peço like. Mas não é que eu quero que vocês provem que estão gostando de mim. Não. É que quando vocês põem like, parece que o vídeo circula mais. Ou o sistema que nos acompanha, que nos controla, permite que seja mais divulgado. Então, se você puser algum like, acho que ajuda, tá? Agradeço se você puder fazer isso. Obrigado, até uma próxima.